Quem diria que nós chegamos até aqui, hein? Esse aqui é um momento muito especial, não só para mim, mas para todos vocês. A gente ia ouvindo o discurso do Kim, acho que vocês têm isso muito em mente. A gente passou por tudo nessa história toda. Eu sou hoje candidato à presidência da República, após 12 anos de movimento político, fazendo absolutamente tudo o que eu e os meus amigos acreditamos, comendo pão que o diabo amassou, defendendo o que acreditamos, vendo nós afundar diante de todos os cancelamentos possíveis, diante de todas as destruições de reputações, de todos os nossos amigos, incluindo a minha, diante do fim anunciado de todos nós, diante da derrota cantada por todos os adversários da esquerda e da direita, diante do ódio deles, diante da inveja deles, diante do sonho deles em nos substituir. Não era tudo isso que eles queriam? O destino sempre foi nosso. Nós somos o grupo escolhido. Nós somos nós os escolhidos. Somos nós os escolhidos e o destino quis que fôssemos nós. Em 2014, quando nós montamos o Movimento Brasil Livre, o maior e mais importante movimento da história do Brasil, nós não éramos nada além de um grupo de rapazes, num escritório mofado no centro de São Paulo, com um sonho na cabeça, grandes ambições. Em 1 ano e meio de trabalho, o governo do PT havia caído. O mesmo PT que derrotou os tucanos, a direita, o centrão, o mesmo PT que era uma máquina eleitoral com a Lula e com a Dilma, caíram diante daquele pequeno escritório. Era uma luta de Davi contra Golias, chamem do que quiser. Era uma luta no fundo de uma galera, de uma turma, que se achava e se considerava predestinada a mudar o destino do nosso país. E eu acredito em predestinação. E eu acredito que o destino o tempo todo olhou para nós e nos testou. Nos testou durante o impeachment da Dilma, todas as vezes que a imprensa dizia que havia 10 mil pessoas, quando havia quase 1 milhão. Testou todas as vezes quando faltava dinheiro para organizar a manifestação seguinte, quando éramos zombados, quando pelas primeiras vezes em 2015 e 2016, tínhamos as nossas famílias atacadas. Quando na marcha, a pé até Brasília, a perna doía. Mas a gente não gravava vídeo falando do que doía. A gente gravava vídeo xingando o Centrão, xingando então Aécio Neves, líder da oposição, por ser contra o impeachment. Não éramos os fracos que nos limitaram agora esse ano. Sempre fomos os fortes que entregaram o resultado. Sempre fomos nós. Sempre fomos nós. A história do Brasil, dos anos 80 até 2014, foi uma história do PT. Eles determinaram, através do projeto político deles, e do sonho da geração deles, o destino de muitas gerações. Eu, quando completei 18 anos, em 2002, vi o Lula vencer a presidência da República. Entrei na faculdade em 2003, ano ele que tomou posse. Ou seja, desde que eu me tornei adulto, eu sou governado por PT, ou por um hiato com o Temer, ou por aquela governança patética do senhor Jair Bolsonaro. O destino de todos vocês nos últimos anos foi determinado pelo petismo. E onde erramos? O PT foi uma força tão poderosa, e o sonho da geração deles foi tão poderoso, que o que restou a todos os outros foi se determinar antipetista. No fundo, era sobre o PT e o anti-PT. E eles, portanto, se consideraram, em alguma medida, predestinados a tocar o nosso destino. E o que eles fizeram conosco? Nós fomos condenados pelo sonho do PT. Nós fomos condenados e a nossa vida se tornou um pesadelo pelo sonho maldito daquela geração. O sonho maldito deles, os conceitos, as verdades absolutas condenaram a gente a ser um país triste, um país derrotado,
um país de joelhos, um país que implora para ter algum protagonismo, um país em que vocês não conseguem comprar um apartamento, em que vocês agora têm que parcelar a pizza no iFood, um país que os juros estão altíssimos, um país em que vocês foram relegados a sequer não ter sonhos mais, porque os sonhos pertencem apenas a uma pequena elite. O chão, o povo, vive da migalha. Lula, com o resto do sonho dessa gente, entrega botijão de gás na sua turnê pelo Nordeste, entrega a conta de luz paga. Mas este foi o sonho deles, que eles protagonizaram, e essa é a realidade que eles nos entregam. Uma eleição em que eles não discutem propostas, e que eles são incapazes de defender o próprio legado, porque legado não há legado deles, há apenas o nosso sonho destruído. Mas nós, naquele pequeno escritório, achando que éramos predestinados, e acreditando que dali em diante, desde 14, sempre 14, nós começamos a construir a nossa história, não como antipetistas, mas como algo que tem qualidades intrínsecas, valores intrínsecos, algo que é pela afirmação, não pela negação do outro. Nós não somos a negação do PT, nós não somos antipetistas, nós não somos como outros ratos que se vestem de verde e amarelo, se apropriando dos símbolos nacionais, só para dizerem, veja só, eu sou o oposto do Lula. Quando você se define pelo seu inimigo, você nunca o supera, e é por isso que ambos têm que ir para a lata de lixo da história, juntos. Por nos obrigarmos a criar o nosso próprio sonho, nós ousamos não apenas construir o partido, mas se propor a ser candidato a presidente da República. Quem este cara pensa que é? Um dos menos populares do Movimento Brasil Livre, um sujeito meio ranzinza, alguns dizem, briguento, que foi praticamente empurrado por aquela massa de pessoas que está ali atrás, dizendo, é você. Vá. Tá bom, vamos. Antes do 1% começaram as primeiras viagens, a primeira turnê, as primeiras desventuras, os primeiros amigos, os primeiros aliados, os primeiros inimigos. 1 virou 2, que virou 3, que virou 4, que virou 5. Quando vimos, começamos a ultrapassar governadores. Os governadores, a esperança da terceira via. Os governadores que enquanto governaram, nunca tiveram a postura de líder, de erguer a cabeça e peitar o grupo de usurpadores do bolsonarismo. Nunca foi sobre eles, nunca foi sobre eles. Nós não somos a negação dos demais, nós somos a afirmação da nossa geração. Nós somos. A gente olha, a gente vai vendo defecções e decepções. Quem se lembra de saudosa memória, ministro Sérgio Moro? Hoje um vassalo, uma pessoa que cantamos o nome dele. Um vassalo, um homem que não teve a estatura de defender o próprio legado e se submeteu a ser escravo daqueles que destruíram a sua grande obra, que era Lava Jato. Eu nunca vou permitir
e que a gente encerre o nosso partido, e que a gente feche tudo que a gente criou, mas eu nunca vou permitir que o sangue, o suor e o trabalho de vocês, as lágrimas de vocês, tudo aquilo que a gente juntou para construir o nosso caminho, seja trocado por um cargo, como o senhor Sérgio Moro fez com a Lava Jato. Nunca! É preferível perder 1000 vezes como um homem livre do que vencer como um escravo. Nunca vençam como escravos. Hoje, por quanto da nossa força, nós inspiramos milhares e depois milhões. São milhões nas intenções de voto, já indicando o nosso caminho nas eleições. Dentre os mais jovens, que são o tal futuro do país, já somos os primeiros. É por isso que o futuro é glorioso. O futuro já é nosso. Nós ofuscamos o demais. O sol amarelo da missão ofusca a estrela vermelha dessa eterna noite que nos condenou. Já dizia a canção deles, que brilha uma estrela. Mal o povo sabia que para a estrela brilhar você precisa da noite. E estamos há décadas vivendo a noite do petismo. Não será negando eles, eu volto a afirmar. A afirmação é a luz. E a luz, meu amigo, está presente nessa cor. A luz são as nossas ideias. A luz é a nossa coragem. E Deus fala como? Deus fala através dos corajosos. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de quem? 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 Que como dizia o meu grande mestre Bob Dylan, quando você não tem nada, você não tem mais nada a perder. É quando a gente não tem nada a perder que a gente produz as coisas mais bonitas. E nós vamos produzir a coisa mais bonita. A nossa campanha já é a coisa mais bonita. Nós somos um projeto mais bonito da nossa geração, porque nós nascemos para governar o Brasil. Nós nascemos para isso. Cada um de vocês. Vocês são parte desse sonho e vocês serão parte dessa governança. Quantos que estão nesse palco se tornarão governadores, deputados, mais para frente prefeitos? Quantos que estão ali atrás de mim não se tornarão no futuro presidentes da república por essa mesma legenda, por esse mesmo número? Mas eu sou o primeiro entre iguais. No nosso grupo, você não verá disputa de poder baixa. Você não vai ver baixaria, brigas ridículas, brigas inúteis. Essas pessoas que nos negaram, ou as que nos traíram, veem agora a gente na seguinte posição: nós somos a última linha de defesa do Brasil produtivo contra a vitória do pesadelo e da noite petista. E eu sou muito claro sobre isso. Naquele momento, não apenas vocês construíram sua independência, a independência que alguns dos meus concorrentes, como Romeu Zema, não tem. Ele não pode criticar o Flávio, ele até quer,
porque o partido novo, partido de escravos, partido de joelho, não deixa. A mesma independência que o tal do bolsonarismo não tem, sendo apenas um instrumento comercial do senhor Valdemar da Costa Neto, que não esconde isso nas suas entrevistas. Então aqueles que foram zombados como coletores, são hoje agraciados como líderes, como pessoas donas do próprio destino. Muitos deles estão ali como candidatos, muitos deles estão se tornando dirigentes partidários, muitos deles começaram como moços e moças na rua, e hoje são senhores de projeto, e acima de tudo, senhores do próprio destino, porque a missão é a nossa casa, porque a nossa candidatura é o nosso caminho, e porque a vitória é o nosso destino. A vitória é o destino da nossa geração. As próximas décadas serão determinadas pelas decisões e pela energia que a gente colocar agora, nas próximas semanas. É uma questão de semanas. São semanas para me diferenciar nas pesquisas, para que eu suba e busque Flávio Bolsonaro. São semanas para que os debates aconteçam, para que a televisão passe a me cobrir, para que essa mensagem passe a ressoar, e o Brasil descubra que não precisa ser escravo do sonho maldito do petismo, e tampouco da farsa do bolsonarismo. São semanas para que a gente tire o Flávio do segundo turno, e para que o Lula vire seus canhões malditos contra nós, os mesmos canhões que eles viraram contra nós no impeachment. Eu quero o compromisso, e o compromisso é que toda criança que nasça a partir de 2027, possa se alimentar numa boa, pelo fruto do trabalho dos seus pais, e não do assistencialismo barato do governo. Eu quero que essa criança possa andar com a sua mãe na rua, e ela não terá medo de ser assaltada, assediada ou agredida. O celular dela não será roubado, assim como a dignidade dela não será ulvitada por ninguém. Ela não vai apanhar em casa, ela não vai apanhar na rua, e a criança vai se sentir segura, segura porque vive num país que valorizou a mãe dela e valorizou ela. Esse é outro compromisso com essa criança. Outro compromisso com essa criança: todas e absolutamente todas as escolas que ela for estudar vão tratar como alguém digno, que será alfabetizado e não objeto de experimentos teóricos com métodos que não funcionam. Ela será alfabetizada de verdade. Não haverá funk, não haverá traficante na escola dela. Mas porque o Brasil como um todo será desenvolvido. E essa criança vai poder sair do Rio Grande do Sul, sem precisar enfrentar uma enchente, e chegar no Maranhão, vendo pessoas com dinheiro e felizes, independentes, trabalhando, com as oligarquias políticas locais superadas, derrotadas, no chão. Eu não peço nada além do sacrifício de vocês, o sacrifício da minha geração, assim como o meu próprio sacrifício, para integrar todo o nosso país no mesmo sonho e entregar esse sonho para as novas gerações. É apenas um sacrifício. Muitos de vocês não viverão todos os frutos do nosso trabalho.
Vocês foram enganados por décadas a fio. Nós fomos. E nós só não tivemos instrumentos para nossa vingança contra eles. Hoje nós temos os instrumentos. E hoje nós vamos entregar isso para as novas gerações. Hoje nós realizaremos isso. Esse é o começo do compromisso com o futuro. E não deixa de ser irônico. Hoje a política brasileira se baseia na ideia de vender o teu futuro para se apropriar do presente. Eles geram dívida no futuro. Nossa dívida está explodindo no futuro. Nós teremos que pagar, e já vemos isso nos juros, vemos isso nos impostos, vemos isso na impossibilidade de vocês se aposentarem. O futuro de vocês foi todo penhorado para que a classe política atual viva hoje. É por isso que o Lula, vagabundo, dá vale gás para os outros. O vale gás é penhorando o teu futuro. É por isso que o outro vagabundo, Flávio Bolsonaro, prometeu dar celular para todo mundo, penhorando o teu futuro. Eu não vou dar gás nem celular para ninguém. Eu não vou. Meu governo não é o governo disso. Meu país não é o país disso. Meu país não vai oferecer esmola para ninguém. Vocês vão comprar seu celular, vocês vão comprar sua casa, vocês vão comprar seu carro, vocês vão comprar seu celular. E ninguém vai roubar nada que é teu, porque nós vamos matar quem roubar. Ele está há 30 anos falando nisso. Não é possível que outras nações tenham se desenvolvido. A China era uma nação miserável, hoje é muito mais desenvolvida que a gente. Países na África estão se desenvolvendo, a Índia está se desenvolvendo, e esse maldito está falando em dar café da manhã. Para o inferno com o seu café da manhã, Lula. Para o inferno. Aí vocês vão falar, como? Mas isso não é o básico? Pois é, a pátria educadora não educou. As nossas crianças não estão saindo mais alfabetizadas da escola. Nós estamos formando uma massa de analfabetos funcionais. Não dá 10% o número de brasileiros completamente proficientes na própria língua, capazes de ler, declamar e escrever um texto minimamente funcional, racional e que faça sentido. Nós estamos relegando o brasileiro a um semi-escravo, incapaz de compreender textos complexos. Nós vamos alfabetizar as crianças de verdade, porque criança alfabetizada, ela aprende história, ela aprende geografia, ela aprende biologia, é a base de tudo. Nós vamos ter um gigantesco mutirão e nós vamos premiar os melhores professores, vamos premiar os melhores diretores. Professor que alfabetizou bem vai ganhar muito, muito, vai ser tratado como herói nacional. E com base nisso, eu encerro esse discurso. Vamos para a guerra, juntos, até o fim, até o fim. Até o último minuto da campanha, seremos nós os mais fortes, os mais intensos, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Eu já tinha dito antes, que a voz do povo não é a voz de Deus, Deus fala através dos corajosos, certo? Chegou agora dos corajosos fazerem o povo falar a voz de Deus. Vamos ganhar essa porra!
família Missão aqui reunida, povo brasileiro que nos assiste através de todos os canais de mídia, de televisão, de rádio. Eu tenho o privilégio, nesse instante, Renan, de dar, em nome de toda a família Missão, um presente para o próximo presidente do Brasil. Em nome da família Missão, em nome de todos os valorosos candidatos a deputado federal, estadual, senador e governador em todo o Brasil, que trabalhamos incansavelmente para eleger o próximo presidente, com o apoio da nação brasileira, dos trabalhadores, dos cristãos, daqueles que vivem como o Renan vive, com os melhores valores que ele herdou do pai e da mãe dele. Como eu tive a mesma bênção de ter, presidente, pais muito presentes. Na minha casa, eu tenho um acervo de relíquias que eu colecionei ao longo da minha vida. Objetos históricos, relíquias que conversam comigo. Nesta arca há um tesouro. Eu vou dividi-lo com o Renan. Em 21 de abril de 1986, Renan, eu recebi a generosidade, presidente, com que a família Missão nos saúda em seu nome, ela nos magnetiza e nos protege. Este é o espadim de Tiradentes, símbolo de idealismo e destemor. Idealismo que imanta o caráter, a alma, o espírito do Renan, que representa os valores e as virtudes de todos nós. A simbologia associada a esta pequena espada que o cadete de polícia militar recebe quando ele ingressa na carreira das armas, ele tem um significado muito especial porque ele alude à memória, à vida e à obra do inconfidente Alferes José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, que deu a própria vida em sacrifício daquilo que o Renan representa para nós hoje. Renúncia pessoal pelo bem do Brasil. Este espadim, presidente, ele está magnetizado a partir de agora com a energia de milhares de pessoas aqui presentes. E antes de vir para cá, eu levei ele até o padre Natalino Fiorotti, lá onde eu moro em Canoas, e pedi que ele abençoasse esta arma sagrada. Ela conecta o Renan com a nossa corte celestial. Não duvidem da fé de um homem que desde criança vive com Deus no coração. Aqui nós temos este espadim, não me pertence mais. Ele agora
com as mãos limpas. As luvas brancas representam as mãos limpas, transparentes. Eu vejo no Renan, as tuas mãos, Renan, estão limpas. O teu caráter imanta e desperta o melhor valor e virtude que vive em cada um de nós. Então, solenemente, eu te entrego o espadim de Tiradentes. Senhoras e senhores, nós, brasileiros, não queremos ter, Renan, a existência quieta e ignominiosa de um pântano de águas mortas representado pelo Lula e o Flávio Bolsonaro. Nós queremos, Renan, ter a existência dos rios e dos mares que tu representa. Nós queremos a correnteza, a vibração, o fulgor de termos a testa da presidência da República, o que tu representa para nós. Essa transparência, a correnteza dos rios e dos mares. A emoção é muito grande. Em nome da família brasileira, tu está ungido como o próximo presidente do Brasil. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a nação brasileira, Deus abençoe o próximo presidente do Brasil!